Eu creio que o Dia Internacional das Mulheres tem que ser um dia comemorado pelas conquistas ao longo dos anos, e ninguém pode negar essas conquistas. Tem que ser um dia de agradecimento de todos nós ao papel das mulheres, não só na vida de cada um da gente, desde as nossas mães, como também de reconhecimento pelo que elas fazem por nosso país. Mas deve ser também um momento de reflexão, que da mesma forma que todos os outros setores da sociedade, as mulheres são divididas em dois grupos. Aquelas que fazem parte do bloco da modernidade e aquelas que fazem parte do bloco da exclusão social. O que acontece também com os negros, com os brancos, com todos os grupos sociais. Esse é um país dividido. Esse é um país dividido entre alguns que participam da modernidade, que têm acesso à educação, que têm acesso à saúde, que têm um salário digno, e aqueles do mesmo bloco social como as mulheres, mas que não têm um sistema de saúde, que não têm um sistema educacional, que não têm renda, que não têm emprego. E entre esses dois grupos, eu quero citar aqui, e quase que fazer o centro dessa minha fala, o discurso de ontem aqui nessa mesma tribuna do senador Sarney. Quando ele fez um discurso que, sinceramente, nesses anos aqui, é um dos mais fortes que eu vi, um desses discursos históricos que acontecem raras vezes aqui dentro, sobre o tema da violência. E eu começo pelo lado das mulheres. Segundo o mapa da violência que ele citou, produzido por uma entidade chamada Zangari, mais de 4.200 mulheres foram vítimas de homicídio em 2010. Em um ano. Quando ele começou a frase dele, dizendo que 4.200 mulheres foram vítimas de homicídio, antes de dizer o ano, eu imaginei que fosse no período de uma década, num período de 2 décadas, de 3 décadas. Não, foi num período de um ano, o que dá uma média de mais de 6 por dia. É mais do que o número de soldados mortos nas últimas guerras por cada dia, senador Eurípides. Essa é a realidade que nós temos no Brasil, no que se refere aos homicídios contra as mulheres. Mas esse é apenas um lado da violência brasileira. Eu uso aqui diretamente o discurso do presidente Sarney, que eu acho que tem que ser repetido, discutido, debatido, criado um grupo para se debruçar sobre isso. Ele diz, citando o Instituto Zangari, que elaborou o mapa da violência no Brasil, que em 30 anos foram assassinados em nosso país, pasmem, porque eu fiquei pasmo quando vi, por mais que seja uma pessoa envolvida e informada. A gente não vai somando. Em 30 anos foram assassinados no Brasil 1.090.000 pessoas. Só em 2010, 50 mil. Não tem guerras como essa desde a Segunda Guerra Mundial. Se nós tomarmos os soldados do lado americano na Guerra do Vietnã, creio que foram em torno de 50 mil ao longo de todos os 10, 12, 15 anos de guerra, aqui em um ano. Nós vivemos uma sociedade, e muitos têm dito aqui, mas nenhum falou com os detalhamentos, com a força do presidente Sarney, uma guerra civil. E nós não estamos sabendo como enfrentá-la. Porque, mais uma vez, estamos fazendo as escolhas erradas como o país sempre fez. Quando começou a nossa colonização, em vez de basear-se em pequenas propriedades, nós preferimos trazer escravos e produzir açúcar para exportar em grandes latifúndios. Foi uma escolha errada. Quando nós recentemente decidimos nos industrializar, fizemos a opção errada, a industrialização baseada no automóvel, abandonamos as ferrovias, as hidrovias e construímos rodoviárias que têm um custo muito mais elevado do ponto de vista ecológico do que os outros. Nós estamos fazendo sempre opções erradas para cuidar das pequenas coisas, em vez de fazer a opção correta para cuidar das grandes coisas. Nós, nos últimos anos, demos importância ao ensino superior e abandonamos a educação de base.
E o jornal de hoje mostra que em São Paulo, 53% das crianças que terminam o ensino médio não sabem o mínimo que deveriam saber de matemática. E eu quero repetir que 53% dos que terminam o ensino médio, mas 64% da totalidade não chega ao final. Tem nota 0. Os outros têm nota 2. A nota, então, deve ser 1. E nós estamos resolvendo, criando mais vagas nas universidades, em vez de atacar o problema da educação de base. E a violência? Como é que nós estamos enfrentando o problema da violência? Colocando transmissores de vídeo para depois identificar o assassino. Cercando as casas em condomínios, aprisionando até os que estão dentro. Usando o shopping center porque não pode ir caminhar na rua. Comprando carros blindados. É o caminho errado, embora necessário para o presente. Por que a gente não pensa uma proposta mais ampla? Para evitar essa tragédia que o senador Sarney falou ontem, em que lembrava que os brasileiros mortos no Paraguai foram 100 mil. Na cabanagem, outra revolução, guerra interna, 40 mil. Na tragédia de Canudos, essa guerra que tomou conta, essa tragédia do imaginário brasileiro, 5 mil. Na do contestado, 5 mil. Na Farroupilha, 3.400. E aí vai. Se nós somarmos todos os mortos nas revoluções brasileiras, não dá uma pequena parcela dos mortos pelos homicídios dos últimos anos. Se somarmos 62 conflitos armados no mundo inteiro entre 2004 e 2007, nossos mortos estão na frente dos mortos dos outros conflitos. E se tomarmos só o ano de 2009, nós estaremos em primeiro lugar. Ele mostrou um dado ontem que devia estar em todas as manchetes. O Brasil tem 3% da população mundial e 12% dos homicídios no mundo. Esse é um dado que deve chocar. Muito mais do que o PIB ter crescido apenas 2,4% ou 2,1%. É muito mais grave nós sermos o terceiro país do mundo em população, 3% da população do mundo e 12%, 4 vezes mais do que a média. Isso a gente ouve e amanhã esquece. Por isso eu fiz questão de vir aqui repetir essa parte do discurso de ontem do senador Sarney. Mas ele não ficou apenas na denúncia de tudo isso que acontece da violência. Ele fez suas propostas. Ele fez as propostas, por exemplo, de acabar com o direito do homicida ser julgado livre. Não faz sentido isso. E lembrou que isso foi consequência de uma lei durante a ditadura militar, em que um dos delegados criminosos, torturadores, cometeu um crime e foi condenado, e fizeram uma lei para que ele não ficasse preso. Mas para que a lei valesse, tiveram que espalhar para todos. Não é possível que a gente continue soltando da maneira que nós soltamos aqueles que são presos por homicídio. Não aqueles suspeitos de homicídio, aqueles presos. Aqueles que não são suspeitos, aqueles que realmente cometeram o assassino, que confessam o assassinato e que vão soltos. Ele lembrou bem que temos uma lista imensa de crimes hediondos. O homicídio não é crime hediondo no Brasil. Ele fez uma lista de mudanças que a gente pode fazer e que eu considero fundamental. E mudanças concretas. Não aquela que eu acho que vai ser a grande solução, que é uma revolução educacional no Brasil, que não apenas dê igualdade de oportunidade para nenhum terminar caindo na bandidagem por falta de oportunidade, mas também para passar uma consciência de paz na consciência de nossas crianças. Ele trouxe as medidas concretas. Eu quero sugerir, senhor presidente Moca, que o discurso de ontem do senador Sarney não passe em branco,
que nós criemos uma comissão aqui especial para trabalhar aquele discurso e as propostas que ele fez, e que surjam novas propostas de cada um de nós, e que juntos não escondamos a realidade, enfrentemos de frente, senador Paim, a tragédia que é muito maior do que a falta de energia que alguns estão preocupados que vai acontecer, que é muito pior do que o pequeno crescimento que nós estamos tendo, que é pior até hoje do que a desgraçada situação da educação brasileira, que é a vergonha de uma guerra civil não declarada, que está fazendo mais mortos no Brasil, e inocentes, crianças, mulheres, do que está acontecendo nas outras guerras, onde, além do número ser menor, muitos que morrem são soldados guerrilheiros que estão diante da luta. Não são aqueles inocentes que nós vemos na Guerra Civil Brasileira. Eu sugiro, e vou formalizar isso, que nós trabalhemos de uma maneira sistemática como enfrentar sistematicamente, com a responsabilidade que nos cabe, a guerra civil que nós enfrentamos, por causa da desigualdade, por falta de uma degradação moral, mas também, como disse o presidente Sarney aqui, por falta de medidas claras que punam os que cometem esses crimes. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.